Olá, eu sou o Reverendo Hélio de Oliveira Silva, pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, aqui em Goiânia, Goiás. Hoje nós estamos apresentando mais um estudo para o nosso grupo de casais. O nosso grupo é o grupo de número 3 para os casais mais maduros que já têm filhos na faculdade ou casados. Nós estamos estudando o livro Pecados Intocáveis, do Dr. Jerry Bridges, um importante pastor presbiteriano que tem escrito muito sobre santidade e santificação. E este livro, Pecados Intocáveis, é mais um da sua lavra que nos auxilia a tratar sobre a santificação da nossa vida. A santificação é um elemento muito importante na vida dos casais, porque a santidade permite que haja perdão, haja compreensão, haja partilha, haja comunhão, e a santidade ela ah, torna o nosso caráter mais agradável às outras pessoas. É muito melhor conviver com uma pessoa que produz o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, do que conviver com uma pessoa que é caracterizada pelas obras da carne, ira, discórdia, facção, bebedeira, essas coisas todas que a palavra de Deus diz que só fazem mal para as pessoas e não bem. Então, o nosso estudo de hoje é o estudo de número 7 e é o capítulo de número 8 do livro Pecados Intocáveis do Dr. Jerry Bridges. Eu quero falar um pouco sobre ansiedade, preocupação e frustração. E nós percebemos, lendo as Escrituras, que a ansiedade é hoje um problema sistêmico. Ele alcança várias idades. A ansiedade é encontrada em crianças, em adolescentes, em jovens, em casais jovens, em adultos, em idosos. Ah, Pessoas de várias profissões. Pastores vivem ansiedade, enfermeiras vivem ansiedade, médicos vivem com ansiedade, professores é uma carreira, então, onde a ansiedade é uma constante, e também em várias regiões. Nenhuma região do nosso país ou do mundo está livre da ansiedade, desde aquele que mora lá na floresta amazônica, como aquele que mora na grande metrópole de São Paulo, aqui no nosso país. A ansiedade está ligada a vários problemas: toque, síndrome do pânico, depressão, esquizofrenia e várias outras. Essa gravura que eu coloquei aqui do lado mostra alguns sintomas que a ansiedade produz no nosso corpo. Ataca o nosso sistema gástrico, gastrite muitas vezes está relacionada com ansiedade, tensão muscular, aquela dor no pescoço que vem alguém fazer massagem, muitas vezes tem a ver com ansiedade, fígado, coração, até mesmo o sistema reprodutor sofre com a ansiedade quando ela vai se tornando grave na vida de uma pessoa. A ansiedade está muito ligada com a frustração e também com a preocupação, que são experiências universais na vida das pessoas, e qualquer casal pode testemunhar da dificuldade de enfrentar com a ansiedade. Os casais mais maduros, então, muitos sofrem com a ansiedade do cônjuge ou dos dois, que podem trazer más respostas, que podem trazer incompreensões, que pode levar o outro à loucura por causa do medo, por causa da ansiedade, por causa da dificuldade de aceitar as coisas, por causa da frustração em função de não ter conseguido sair do lugar, tamanha ansiedade e a própria depressão, que se alimenta profundamente de corações ansiosos com o tempo, com a aprovação ou não dos outros, com medo de errar, com a dificuldade de aceitar a si mesmo partes do seu corpo inteiro, o seu caráter, a dificuldade de relacionamento, tudo isso tem a ver com a ansiedade. Um texto bíblico
que nos fala muito a respeito da ansiedade é Mateus capítulo 6, versículo 25 a 34. Nós vamos perceber que a ansiedade é um assunto frequente no Novo Testamento e o próprio Senhor Jesus lidou com ela, e esse texto é um dos que mais falam e é um dos mais conhecidos também. Por isso, o Senhor Jesus está falando no Sermão da Montanha, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, 60 centímetros, ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao seu dia o próprio mal. Então a palavra de Deus, ela trata da ansiedade várias vezes. A palavra de Deus trata muito sobre o amor, ela trata muito sobre a confiança na providência de Deus, ela trata bastante também a respeito dessa questão da ansiedade. Sempre que a Bíblia trata da ansiedade, ela trata no contexto do ensino a respeito de confiar na providência de Deus, descansar na direção, no cuidado, no pastoreio de Deus para com as nossas vidas. Uma das afirmações bíblicas mais conhecidas por nós, o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, é uma afirmação que fala muito sobre descansar e não se entregar à ansiedade, à dificuldade diante de nós. A ansiedade, ela se manifesta em vários contextos do Novo Testamento e sempre a Bíblia trata da ansiedade falando duas coisas: ore e confie na providência de Deus. É o que o Senhor Jesus fala aqui. Ele cita o exemplo dos lírios, que são flores lindíssimas, e cita o exemplo dos pássaros. Eles não trabalham, não fiam, não tem que bater ponto todo dia. No entanto, Deus os sustenta. Eles saem para buscar o alimento, e estão aí. Os pássaros buscam alimento, cuidam da sua prole, e os lírios estão aí. Eles nascem, crescem, morrem, são queimados, vem, nasce outro, da outra flor, e tudo isso é da providência de Deus para conosco. Quando a Bíblia trata da ansiedade, ela trata da ansiedade como um pecado. Ficar ansioso, muitas vezes, segundo a Escritura, é pecado. Por quê? Por causa de duas questões que a ansiedade levanta. A primeira delas é a descrença a respeito do cuidado de Deus na nossa vida. Ficamos ansiosos porque não confiamos em Deus. E a segunda, a recusa em confiar, em esperar, em acreditar, em crer e depositar fé na providência de Deus para nós. Isso não quer dizer que nós vamos viver vidas ociosas, sem trabalho, sem dedicação, mas que nós não podemos, trabalhando, como muitas vezes trabalhamos, ficar ansiosos, morrendo de medo do dia da manhã. A ansiedade sempre é a antecipação do futuro, as preocupações do futuro para o dia
de hoje. Por isso o Senhor Jesus disse: com que viveremos, como viveremos, o que vestiremos, o que beberemos, o que comeremos. As pessoas estão pensando no que vem, na falta do que ainda não chegou, e sofrem antecipadamente. E aí você pensa: mas ansiedade não é pecado. Mas é, porque você não confia em Deus. Você descrê a respeito do cuidado dele e você muitas vezes recusa a esperar, a ter esperança e a confiar que Deus é aquele que providencia o necessário para a sua vida. Nós muitas vezes ficamos ansiosos exatamente porque nós estamos preocupados com o mais. Nós estamos preocupados somente com comer, beber e vestir. Muitas vezes nós queremos a roupa mais cara, é a comida mais elaborada, nós queremos a moradia mais luxuosa. E isso traz um peso de ansiedade muito grande para o nosso coração, porque quanto mais caro, mais difícil de conseguir, e aí muitas pessoas se vendem ou à ansiedade ou à desonestidade para encontrar essas questões. E então a palavra de Deus nos fala a respeito da ansiedade, que ela é muito semelhante à preocupação. E quando nós lembramos dessa palavra, preocupação, a primeira história bíblica que me vem à mente é a história de Marta e Maria. As duas eram irmãs e queriam hospedar bem ao Senhor Jesus. Então elas convidam Jesus para uma tarde ou um almoço na sua casa e o Senhor Jesus se senta para ensinar. Então Marta fica de um lado para o outro tentando hospedar bem, ser uma boa anfitriã, e Maria se senta para ouvir os ensinamentos de Jesus. E o Senhor Jesus usa algumas palavras para Marta: te preocupas, te inquietas, anda de um lado para o outro atrás de muitos afazeres. E essa é a característica da ansiedade. Às vezes, querendo fazer o melhor, nós perdemos o melhor para a nossa vida. A preocupação, ela é muito semelhante à ansiedade. Preocupação é um estado de ansiedade constante. Jerry Bridges, ele diz que a ansiedade geralmente tem a ver com coisas mais imediatas, mas a preocupação tem a ver com coisas mais prolongadas, como, por exemplo, uma enfermidade prolongada, um problema de saúde crônico, uma situação permanente causada por um acidente, alguém que sofreu um acidente e aí não poderá andar mais. Isso vai mudar toda a dinâmica da sua vida e pode trazer muita preocupação para este ou para aquela pessoa, inclusive também para aquele que sofreu o acidente. A preocupação, ela se estica e ela é uma ansiedade esticada. Preocupação se origina num problema às vezes insolúvel que você não tem como resolver, porque é algo que se tornou permanente. Eu tenho uma inclinação leve para a esquerda, uma escoliose na minha coluna. Eu não tinha isso, mas eu adquiri e ela se tornou permanente. E apesar de várias fisioterapias, até hoje, quando eu tenho uma postura ruim, ela me alcança. E aí depois eu adquiri a tal da espondilite anquilosante, que é uma enfermidade crônica. Então eu tenho que tomar uma injeção toda semana para o tratamento dessa enfermidade. E ninguém gosta de tomar injeção. Isso vira uma preocupação. Mas você pode ou se entregar à preocupação ou simplesmente fazer o tratamento como se deve e viver a sua vida o mais normal possível. Quantas pessoas tiveram toda a sua rotina de vida mudada por causa dessa pandemia que aí está e que ainda traz muita incerteza quanto ao futuro próximo para nós? Não se entregue à preocupação. A preocupação, ela é sintomática. Ela se manifesta em gestos repetitivos, insônia, taquicardia, que é o coração batendo rápido e trazendo uma falta de fôlego e às vezes um desconforto, aumento de pressão arterial. Tudo isso demonstra sintomas de preocupação. O corpo externo ou o corpo externa a angústia interna. Como Ana,
que estava angustiada porque queria ser mãe, não podia, e Penina, que era sua rival, a acusava, a pegava no seu pé o dia todo, menosprezava. Então ela foi até o tabernáculo e se derramou na presença de Deus. Aquilo que a afogava por dentro, ela derramou na presença de Deus. O que o Senhor Jesus disse para Marta? Marta, pouco é necessário. Nós nos preocupamos porque nós aumentamos os problemas, nós fazemos eles serem maiores do que eles são. Isso não quer dizer que não existam problemas difíceis, grandes, imensos, mas muitas vezes nós aumentamos ainda mais o problema simplesmente por causa da nossa ansiedade e preocupação. E às vezes nós achamos que envelhecemos e isso nos ficamos livres disso. Não. Muitas pessoas vão ficando mais idosas, especialmente casais mais maduros, e eles demonstram a sua ansiedade. Nessa pandemia, eu tenho enfrentado muito a ansiedade de irmãos mais maduros, mais idosos, preocupados com a sua com a sua própria condição de saúde, de proteção ou não, de se sai ou não sai, de se vai ou não vai à igreja, e todos os decretos governamentais e toda a propaganda política em cima, atrapalhando tudo. E às vezes a ansiedade faz com que a gente nos tornemos pessoas mal educadas, pessoas ranzinzas, pessoas reclamonas, pessoas que só ficam colocando defeito nas coisas dos outros. E isso muitas vezes tem a ver com ansiedade não tratada pela oração e pelo descansar na providência de Deus. Pais que brigam com os filhos por qualquer motivo, não descansam em Deus, então esmagados pela responsabilidade da paternidade, simplesmente tratam mal aqueles que deveriam tratar um pouco melhor. Cuidado com a preocupação excessiva. E quanto mais cedo nós lidarmos com ela e a colocarmos sob controle, mais saúde nós teremos, mais lucidez nós teremos para lidar com problemas em casa, com a esposa ou não, e vice-versa. E por último, Jerry Bridges trata também da frustração. Uma figura ou uma fotografia que ilustra bem o que é frustração é essa aí, o moço afundando, amarrado numa cadeira, com uma pedra no seu colo. Muitas pessoas se sentem assim, afundando cada vez mais num mar de frustrações, coisas que não dão certo, coisas que não deram certo, ou expectativas que foram criadas e elas simplesmente se mostraram como ilusórias, não eram reais, eram apenas idealismos infantis, imaturos ou inadequados para nós. Eu conheço muitas pessoas idosas que são frustradas quanto ao casamento, frustradas quanto à educação dos filhos. E isso sufoca, amarra, e muitas delas deixam de ser ativas na igreja e proativas no seu relacionamento com o cônjuge por causa de frustração. A frustração é uma reação da nossa limitação pessoal, por causa de planos que foram contrariados, por causa de expectativas que não foram concretizadas, que isso foi causado por algo que aconteceu ou por alguém que se envolveu e atravessou no nosso caminho. Frustrado porque o filho não escolheu a profissão que você queria, frustrada porque a sua filha não se casou com o rapaz que você achava que seria o melhor, frustrada porque talvez você achasse que depois de tantos anos de casamento daria para fazer uma viagem melhor ou ter uma aposentadoria com valor mais elevado. Então muitas pessoas chegam na idade mais madura, próximo do ninho vazio, ou com o casamento já depois das bodas de prata, se aproximando das bodas de ouro, com frustração. E às vezes a frustração determina a forma como nós olhamos as outras pessoas. Um senhor idoso estava deitado no leito de um hospital e ao lado dele a sua esposa também idosa. E ele começou a recapitular a vida.
Ah, minha querida, quando eu perdi o emprego, você estava lá. E ela disse: é, meu velho, eu estava lá. Quando a nossa casa incendiou, você estava lá. E ela disse: é, eu estava lá, do seu lado. Quando a nossa empresa faliu e tivemos que começar tudo de novo, você estava lá. E ela disse: estava mesmo. Então o velhinho olhou para ela e disse assim: puxa vida, você só me deu azar, hein? Algumas pessoas, elas olham para as outras dessa forma. Ele não olhou para sua esposa e disse e viu o apoio, a perseverança, o ficar e o não abandonar. Ele achou que ela que era a azarada que estava fazendo tudo dar errado. Isso é frustração. A frustração faz a gente olhar para as outras coisas e as enxergar negativas, vermelhas, para baixo, como uma pedra que está no nosso colo amarrada a nós numa cadeira, dentro do mar. Não, o ensino de Deus, ah, ele passa pela nossa frustração. A Bíblia diz que Deus conhece o nosso interior. Ele sabe tudo o que pedimos, ele ouve as nossas orações, ele enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas no dia final. Cuidado. A frustração muitas vezes é usada por Deus para mostrar que alguma coisa precisa melhorar na nossa vida. Ou ela nos leva à submissão a Deus, ou se nós não aprendemos as lições que Deus quer nos dar, isso pode nos conduzir a uma vida de rebeldia para com o Senhor. Então, aprenda com as suas frustrações. A frustração nos é dada por Deus de forma pedagógica, não para que nós abandonemos o caminho ou para que nós desistamos de alguma coisa, mas para que nós prestemos atenção no que está dando errado, por que está dando errado. E aí vai. Uma vez uma moça chegou para mim e disse: eu não entendo por que Deus não me abençoa. Eu quero porque eu quero ser funcionária do Banco do Brasil. Isso quando ser funcionária do Banco do Brasil dava um bom salário e estabilidade na carreira. 30 anos atrás, mais ou menos. E aí ela fez a prova e não passou, ela fez a prova e não passou, ela fez a prova e não passou. E eu perguntei: mas você estudou? E ela, mais ou menos, falei: como é que você quer passar num concurso do Banco do Brasil, que é tão concorrido naquela época era, sem estudar? Então a sua frustração, ela está baseada na sua falta de empenho, não porque Deus não é bom para com você. E às vezes é isso que acontece nos casamentos, a frustração, ela está presente porque nós não falamos apropriadamente com o cônjuge, não confessamos o nosso pecado, não perdoamos o pecado do outro, não nos concentramos no positivo, muitas vezes nos concentramos no negativo. Olha o que a sua esposa tem de melhor e se apegue a isso. E você verá e enxergará muito mais virtudes nela do que estava enxergando até bem pouco tempo atrás. É a mesma coisa, olhe para o seu marido. Por que será que muitas vezes nós medimos o nosso cônjuge por um único pecado e esse único pecado ele não nos deixa enxergar nenhuma das outras virtudes do nosso cônjuge? Pense nisso. Muitas vezes é por causa de frustrações, coisas que você esperava que seu marido te desse e ele não te deu. Ou coisas que você esperava que a sua esposa te oferecesse e ela não ofereceu, pelo contrário, se recusou. E aí você preferiu se entregar à frustração e não manter aquele padrão de amabilidade, de respeito, de carinho, de amizade que a longo prazo se solidifica e se torna precioso na vida de um casal. Vamos concluir essa pequena mensagem. Ansiedade, preocupação e frustração devem ser tratados como pecados, porque nos roubam a confiança em Deus, nos levam a ter medo, a entregar nosso coração ao medo, à reclamação, à acusação, muitas vezes até a blasfêmia. Devemos tratar a causa e não apenas os sintomas deste pecado.
Muitas vezes nós ficamos pensando só nos sentimentos e não no que realmente os produziu. E por último, a prática da oração, leitura da Bíblia, fé na providência divina estabelecem nossa confiança em Deus. Agora pensa nisso aplicado ao seu casamento. Como que você conviveria com uma pessoa que está sempre reclamando, sempre com medo, sempre desconfiando de tudo? Pensa na sua esposa convivendo com você, que muitas vezes deixa a ansiedade, a frustração e a preocupação falar mais alto na sua vida. Pensa na sua esposa. Pensa no seu marido convivendo com você, muitas vezes reclamando de tudo, da falta das coisas, reclamando do que não tem, reclamando do que queria ter, das cortinas, da pintura, da rachadura, da porta do armário, da goteira na torneira, e muitas vezes derramando essa frustração para com seu esposo, acusando ele de preguiçoso, de não querer fazer nada em casa, e às vezes ele faz um monte de coisa e você nem sequer percebe, vê, nem elogia. Vamos pensar sobre isso. Não deixe o seu coração ansioso determinar como você responde ao seu marido, como você responde à sua esposa. Quando estamos ansiosos, nós partimos para o palavrão muito rápido, partimos para a gritaria muito rápido, enquanto que, sendo calmos, tranquilos, confiantes, nós respiramos antes de responder, nós pensamos nas coisas que vamos falar, nós esperamos um pouco mais antes de agir. Não agimos no impulso, na raiva, mas agimos na convicção e com coerência para com o nosso cônjuge. Eu espero que essa palavra tenha aberto seus olhos para alguns problemas que talvez você enfrente no seu casamento. Converse com seu marido, converse com a sua esposa, orem juntos, sentem do mesmo lado da cama e converse. Olha, precisamos tratar disso, desse problema, desse medo que você tem, dessa ansiedade que você tem, que me sufoca muitas vezes, não deixa eu sair, não deixa eu fazer, desconfia da minha palavra. Muitas vezes é ansiedade, é frustração, é preocupação, é medo. Confie no Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes seja conhecidas as suas petições diante de Deus pelas suas orações, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Uma outra tradução diz, lançando sobre ele toda a sua ansiedade, todo o peso da sua ansiedade, porque ele se interessa por vocês. Vamos orar. Pai, abençoa os casais da nossa igreja, os casais recém-casados, os casais já com filhos pequenos e entrando na adolescência, e os casais que já têm filhos adultos, se casando, terminando a faculdade. Mostra para cada um destes grupos de casais que a ansiedade ela pode sufocar a caminhada de um casamento inteiro. Que a frustração pode tirar a alegria da vida conjugal. E que a preocupação faz a gente perder os melhores momentos da vida conjugal. Mas que nós descansemos no Senhor, com confiança, recebendo sempre com alegria a tua providência a nosso favor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo estudo. Até mais.